Olá, curiosos! Estamos começando mais um vídeo no canal Curiosos por Natureza, onde nosso objetivo é expandir o seu conhecimento e sanar a sua curiosidade. Todos nós sabemos que por mais que a tecnologia avance e cada vez mais inventem novas coisas para nos manterem protegidos dos desastres naturais, nunca conseguiremos deter a força da natureza de fazer o seu trabalho. E no vídeo de hoje eu decidi trazer os 5 maiores desastres naturais causados pela Mãe Natureza no século 21. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que sai de novo por aqui. E bora pro vídeo! Acredito que muitos de nós já ouvimos falar do terremoto que assolou o Japão em 2011. Então ele não poderia faltar em nossa lista, ficando com o 5º lugar. Era dia 11 de março de 2011, 2h56 da tarde no horário local, quando um intenso terremoto assustou todos os moradores da região de Tohoku, epicentro do sismo. O sismo foi tão intenso, alcançando a marca de 9,1 pontos de magnitude, provocando alertas de tsunamis e evacuações na linha costeira do Japão e em mais 20 países banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo até mesmo países da América do Sul como o Chile, por exemplo. Por conta da força do sismo, acabou provocando ondas de mais de 10 metros de altura que atingiram o Japão e mais outros países. A força foi tanta que as ondas percorreram cerca de 10 km de terra, destruindo cidades costeiras pelo Japão afora. Uma dessas ondas acabou inundando o aeroporto de Sendai, que fica perto da costa da prefeitura de Miyagi, que também foi bastante atingida, onde automóveis foram arrastados e casas foram totalmente destruídas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que Honshu, a principal ilha do Japão, foi movida a cerca de 2,4 metros na direção leste. Por conta do sismo, muitas linhas ferroviárias e rodovias foram destruídas e uma barragem acabou se rompendo. Cerca de 4,4 milhões de habitantes no nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica e quase 1,4 milhão ficaram sem água. E 24 horas depois, a central nuclear de Fukushima 1 acabou sofrendo uma explosão. O tsunami provocou uma avaria no sistema de refrigeração e por conta do corte de eletricidade não conseguiram recuperar o sistema do reator, fazendo com que os bastões do combustível continuassem aquecendo e aumentando a pressão, originando assim a explosão. Ao menos 2 reatores nucleares foram danificados. Houve mais de 15.800 mortes confirmadas e mais de 2.500 pessoas desaparecidas. Era de madrugada, dia 8 de outubro de 2005, em Muzaffarabad, quando ocorrera o terremoto que sem dúvidas ficaria marcado na memória de muitos até hoje. Segundo o USGS Geological Survey dos Estados Unidos, sua magnitude foi de 7,6 pontos na escala Richter. Morreram cerca de 86 mil pessoas, especialmente na região de Caxemira, situada ao norte do Paquistão, onde foi mais afetada pelo sismo. O terremoto foi tão forte e intenso que destruiu quase que por completo a região Himalaia de Caxemira, onde foi seu epicentro. Ficaram destruídas mais de 3.600 escolas infantil e cerca de 2.366 quilômetros de estradas. Cerca de 100 mil habitantes ficaram feridos e mais de 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelo sismo. Já na província situada no noroeste, foi calculada uma perda de 3.517 centros educativos e mais de 1.400 quilômetros de estradas destruídas. O prejuízo gira em torno de 12 bilhões de dólares, segundo o cálculo da Comissão Governamental Paquistanesa. Dia 27 de abril de 2008, em plena temporada de ciclones no Oceano Índico Norte, começava o que 4 dias depois seria considerado o maior ciclone já documentado no Oceano Índico, sendo considerado de categoria 4 na escala de furacões Saffir-Simpson, com ventos acima de 120 km por hora. O ciclone chegou a Myanmar dia 2 de maio pelo rio Irauadi, considerado o rio mais extenso e a via comercial mais importante de Myanmar, devastando tudo que via pela sua frente enquanto ficava mais forte.
30 horas depois, ainda em Myanmar, seu centro passou por Yangon, a maior cidade do país, no começo da madrugada do dia 3 de maio. No dia, o ciclone danificou todo o sistema de comunicação de Yangon, atrasando a comunicação e fazendo com que demorasse mais para as outras cidades enviarem ajuda. Apenas 2 semanas depois do ciclone ter devastado o país, a junta militar autorizou o país a receber ajuda estrangeira para os sobreviventes, piorando ainda a situação da população que sobreviveu aos dias caóticos. Estima-se que quase 80 mil pessoas tenham morrido, 55 mil desaparecidos e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, contando com o prejuízo beira a 10 bilhões de dólares, nesse intervalo de apenas 6 dias. Porém, a ONU acredita que morreram mais de 100 mil pessoas e cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas foram prejudicadas pelo ciclone. O Haiti sempre foi um país muito pobre, marcado por diversas guerras, ditaduras e golpes de estados. Porém, em 2010, provavelmente todos nós assistimos o mundo parar por causa de uma catástrofe natural que ocorreu por lá. Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter devastou o país, matando mais de 200 mil pessoas e destruindo diversas cidades. Era 16h50 da tarde no horário local, uma terça-feira, dia 12 de janeiro, na península de Tiburon, que fica a cerca de 25 km da capital haitiana, Porto Príncipe. O terremoto foi tão intenso que gerou ao menos 33 outras réplicas registradas pelo CGEU, Serviço Geológico dos Estados Unidos. 14 delas eram entre 5 e 5,9 pontos na escala Richter. Cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas pelo sismo, sendo que o país tinha cerca de 10 milhões de habitantes. Então mais de 30% de sua população foi afetada, perdendo desde bens materiais até parentes. Mais de 200 mil pessoas morreram e mais de 250 mil ficaram feridas. Entre os mortos tinha 21 brasileiros, sendo que 18 eram militares e 3 civis. Por ter ocorrido a 25 km da capital, muitos dos patrimônios históricos do Haiti foram destruídos, incluindo o Palácio Presidencial e a Catedral de Notre-Dame de Port-au-Prince. Sem contar que a principal prisão do país e todos os hospitais foram destruídos quase por completo. O Brasil é responsável pelo processo de pacificação, com mais de 7 mil soldados da Força de Paz da Organização das Nações Unidas. A ONU informou que foram destinados cerca de 1,2 bilhão de dólares na ajuda ao Haiti. No dia 26 de dezembro de 2004, à meia-noite e 58 minutos, um dia depois do Natal, ocorreu um terremoto submarino com magnitude de 9,3 pontos na escala Richter, o terceiro maior já registrado em sismógrafo, na costa oeste de Sumatra, na Indonésia, que desencadeou uma série de tsunamis inundando várias costas de países banhados pelo Oceano Índico, contando com ondas de 30 metros de altura, o que seria considerado o maior desastre causado pela natureza no século XXI. O desastre causou a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países diferentes. O sismo teve a maior duração já observada durante cerca de 10 minutos, fazendo com que o planeta inteiro vibrasse cerca de 1 centímetro. Para se ter uma ideia, o terremoto foi tão devastador e intenso que deu origem a novos terremotos a milhares de quilômetros de distância de seu epicentro, causando terremotos até mesmo no Alasca, Estados Unidos. Com o terremoto inicial aconteceu na costa da Indonésia, causando vários tsunamis. Ela foi a maior afetada, tendo mais de 126 mil pessoas mortas, 100 mil feridas e 37 mil desaparecidas, e cerca de 500 mil pessoas desalojadas nas áreas afetadas. Já no Sri Lanka, o segundo país mais afetado, foi confirmado 30 mil mortos, 15 mil feridos e 5.600 desaparecidos, e cerca de 573 mil pessoas que
ficaram desalojadas das áreas afetadas, fazendo com que fosse declarado estado de emergência no país inteiro, sem contar os outros 12 países afetados pelo terremoto e seus diversos tsunamis. A destruição foi tão grande que até hoje ainda é possível encontrar vestígios e histórias sobre a data que ficou marcada na memória de muitas pessoas. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar o like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal clicando aí embaixo. E não esqueça de ativar as notificações para ficar ligado em tudo que sai de novo por aqui. Vai ter 2 vídeos aí que você pode estar clicando e assistindo. Muito obrigado por ter assistido e um ótimo dia. Até mais!